Bom, nós estamos hoje aqui com um programa especial da sexta-feira com a deputada Isaura Lemos, que é pré-candidata pelo Partido Comunista do Brasil. É Partido Comunista do Brasil mesmo, né? Esse PCdoB, né? Porque tem o Partido Comunista e tem o PCdoB. Deputada Isaura Lemos, é interessante verificar que o seu partido participa do governo da prefeitura. Se você tem membros do seu partido que são secretários da prefeitura, a senhora está na base de apoio do Marconi Perillo. Então, me parece que a impressão que dá é o seguinte: se tem governo, nós estamos dentro, estamos muito satisfeitos, né? Como é que se explica essa flexibilidade tão interessante do Partido Comunista, que a senhora tão bem representa, em querer participar de todos os governos estando dentro? Quer dizer, não há ideologia nisso, não? Olha, nós participamos da prefeitura, inclusive temos uma secretaria na prefeitura, mas não participamos do governo Marconi Perillo. Nós estamos na base de apoio, fazemos um apoio pontual, temos uma interlocução com o governador, porque temos a seguinte visão: quando está no período eleitoral, existe muita discussão de programas, de pontos programáticos e tudo mais, partidários também. Mas passando a campanha, nós temos que ter uma interlocução com o governo. E infelizmente só se tem interlocução com o governo quando se faz parte da base de apoio. Se você é oposição, não tem interlocução com o governo, você sequer é recebido para uma conversa. Então, nós temos questões importantes na área, não só de habitação, como na área também de assentamentos rurais. Estamos conseguindo hoje levar água para diversos assentamentos através de convênio intra-governo do Estado, através dessa interlocução. Se não tivesse havido essa interlocução, talvez essas famílias teriam maior atraso ainda no recebimento desse benefício. Então, nós temos que estar trabalhando junto com o governador. E temos que trabalhar junto com o prefeito. No caso do prefeito, nós ajudamos a elegê-lo, então não tem como a gente não fazer parte do governo. Olha, deputada, não está nessa resposta da senhora bem fundamentada, mas comparando com outras situações, por exemplo, a maioria das leis aprovadas na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores, a grande maioria nasce no Poder Executivo, é produto de projeto do Poder Executivo. Sem contar que a Assembleia Legislativa de Goiás já se acostumou a delegar competência para o governador para elaborar leis. Nem se trata de projeto mais, o governador legisla através de leis delegadas. Comparando essas situações com essa que a senhora disse agora, que a oposição, para poder fazer oposição, tem que se aliar ao governo, ou seja, não ter oposição, não significa que nós temos apenas o Poder Executivo? Infelizmente, hoje é mais ou menos isso, né? Se você quer cumprir algum papel, se você quer levar algum benefício para a sua base, você quer cumprir seus compromissos de programas, de realmente beneficiar setores que você representa, como no meu caso, você tem que estar conversando com o governador, negociando. Digamos, uma impropriedade, talvez, me perdoe se eu estiver falando de forma equivocada, o papel que espera o político em geral, que não é poder executivo. Os candidatos, em maioria, são candidatos a cargos proporcionais, né? Vereadores, deputados, enfim. Então, esses compromissos assumidos na campanha não são compromissos de poder executivo, assumidos por quem não pretende ser poder executivo? Não, são compromissos que também necessitam do Poder Executivo, mas muitos projetos de leis nós fazemos e precisamos da sanção do Poder Executivo. Então, são poderes que têm que estar em acordo, em harmonia, e é claro, o bom debate nós fazemos. Por exemplo, na questão dos professores, né? Nós fomos contra a mudança do plano de carreira dos professores. Nós achamos que o professor doutor estudou mais 4 anos do que o outro, 4 anos a mais, ele recebia 50% de gratificação, né? Ele deixou de receber, hoje vai ganhar só 20%. O mestre tinha 30% a mais, vai ganhar apenas 10% a mais. Então, nós votamos contra isso. Então, quando vem o projeto do governo, alguns eu voto a favor. É claro que o governo não faz tudo errado, né? Faz muita coisa também para beneficiar o povo, e outros eu voto contra, e tenho esse relacionamento, conquistei, eu estou no 4º mandato, esse relacionamento com o governo, e acho que a população está aprovando. Agora, deputado Isaura, pois não, Jô. O representante do partido dela, do PCdoB, no governo Paulo Garcia,
É o do Mutirama? Isso, é o Luiz Carlos Zorro. E o que o partido de vocês, como é que ele se manifesta com relação a tantas denúncias de irregularidades, de falcatruas? Inclusive, eu acho, isso depois contra uma administração que eu acredito até boa, que é a do Paulo Garcia. Como é que o partido manifesta com o indivíduo no seu corpo, que é o artista principal de uma confusão dessa? Que, aliás, sai de cena quando lhe interessa, né? Não, Luiz Carlos Zorro, para quem conhece, eu conheço há mais de 30 anos. Eu também, sou é uma pessoa de extrema seriedade, ética. Se vocês vasculharem a vida do Luiz Carlos Zorro, vai ver que é um cidadão sem posse nenhuma e que está ali exercendo o seu papel como secretário de Esporte e Lazer, levando uma proposta do governo municipal, que é a reforma do Mutirama, e que o processo licitatório, todos os processos foram feitos corretamente e foram aprovados pelo Tribunal de Contas. Não, o próprio tribunal já recomendou outra licitação. Mas a licitação que foi recomendada diferenciada, ela não é devido à impropriedade do secretário Luiz Carlos. Existe lá a controladoria, existe todo um outro processo que não passa pelo secretário. Tanto é que o secretário está aí, continua com o secretário, porque com certeza já vasculharam a vida dele e já viram que a ele não é atribuído nenhuma forma ilícita, nenhum enriquecimento ilícito. Então, acho que é bom a gente realmente ter claro, do ponto de vista jurídico, o que cabe a ele, secretário, e o que cabe aos demais órgãos. Então, eu não vejo dessa forma e defendo o secretário Luiz Carlos pelo que ele é, pela vida que ele tem, e pode vasculhar a vida dele, viu? Inclusive, é isso que o Maluf fala. Pode vasculhar minha vida inteira. O Antônio Carlos Magalhães falava isso também, mas o que eu gostaria de saber... Não compara Maluf com Luiz Carlos Zorro. Luiz Carlos Zorro tem uma história de luta contra a ditadura, tem uma história de luta, de dedicação ao povo, e de fato é uma pessoa que não é um grande proprietário igual o Maluf, né? É verdade. Não tem esse talento que o Maluf tem. São talentos diferentes. Agora, deputado Isaura Lemos, o seu histórico mostra que a senhora, em várias ocasiões, a senhora incentivou invasões de propriedades privadas. E a Constituição brasileira considera a propriedade privada como algo sagrado a ser defendido pelos administradores da coisa pública. Considerando esse seu histórico, se a senhora for prefeita de Goiânia, se for prefeito de Goiânia, estando na prefeitura, como que vai ficar em risco as pessoas que possuem propriedades privadas? Porque se a senhora, como deputada, incentiva invasões, estando num cargo executivo, a senhora poderá, inclusive, incentivar com muito mais vigor, né? É preciso ter cuidado com esse seu viés de não respeitar a propriedade privada, não? De forma alguma, nunca incentivei invasões. Isso é uma calúnia, inclusive, que o senhor está fazendo aqui. Não, eu já vi a senhora no Parque Oeste Industrial. A senhora, desculpa, tem filmes da senhora. A senhora está brigando com os policiais. Quem incentivou aquela ocupação, o senhor sabe muito bem, tem fita gravada com voz e tudo. Quem incentivou aquela ocupação. Da minha parte, pelo contrário, se o senhor conversar com os líderes do Parque Oeste, fui contrária, sou contrária a qualquer ocupação em área escriturada, não porque seja sagrado, porque o que diz a Constituição é que a propriedade ela tem que exercer sua função social. Sou contra aquela área totalmente abandonada, que ainda é o Parque Oeste Industrial, dentro do município de Goiânia, sem pagar os devidos tributos, como qualquer cidadão tem que pagar. E o que eu faço e o meu histórico é de organização popular para conquista
tanto os bairros da Vitória, Floresta, Boa Vista, Primavera, Curitiba, foram conquistados através de doação do governo do estado. Então, em nenhum momento incentivei ocupação de propriedade ou pública ou privada. E acho que agora com o programa Minha Casa Minha Vida também você pode observar, Rosenval, que quando não há política pública, quando o Estado não se faz presente, a população vai atrás, no caso de moradia. Agora, com o programa do governo federal, junto com o governo estadual e municipal, não houveram mais ocupações. Então, por quê? Porque o Estado e o município estão se fazendo presente, cumprindo o papel constitucional, que é oferecer programas de baixo custo de moradia para o povo. A senhora falou em histórico, evidentemente que a senhora tem esse histórico de defesa da casa própria e tudo mais, mas tem um histórico que a senhora não pode negar, que a senhora foi uma das primeiras a serem atingidas pela lei da ficha limpa, considerada como se a lei da ficha limpa tivesse sido aprovada nos moldes que milhões de brasileiros queriam que fosse, a senhora não poderia ter sido candidata. O que a senhora me diz disso, desse histórico da senhora ter conseguido uma liminar para ser candidata, porque a senhora foi inserida como sendo ficha suja naqueles moldes que a legislação tinha sido feita e que milhões de brasileiros queriam, inclusive a OAB, entidades de classe. A senhora não acha que isso pode atrapalhar o brilho da sua possibilidade de candidatar ou de candidatar-se e ser prefeito de Goiânia, não? Em qualquer molde, eu estou fora da lei da ficha limpa, porque eu fui julgada por tribunal de primeira instância e, por ser deputada estadual, eu teria que ser julgada pelo Tribunal de Justiça. Então, a minha sentença aqui, o meu julgamento foi praticamente anulado. Eu vou ter que ser julgada novamente e estou aguardando esse julgamento, inclusive porque todo o processo contra mim foi um processo copiado, um processo xerocado, feito às pressas, no momento que a opinião pública estava sendo insuflada contra o nosso trabalho na área de reforma agrária, contra o monopólio do transporte coletivo, que eu sempre atuei muito nessa área do transporte, justamente para impedir o que aconteceu. Uma licitação viciada, continua as mesmas empresas administrando o transporte, e o transporte de péssima qualidade. Então, é claro que esses grupos grandes econômicos são contra mim. E eu tenho um lado, eu sou do lado do povo, da população mais excluída, e certamente vou pagar por isso, pago por isso, mas em nenhum momento eu tenho essa questão da lei da ficha limpa, estou totalmente tranquila em relação a isso, porque o Supremo me deu esse direito. Agora, para eu entender melhor só a expressão da senhora, o processo se eu me recordo para a imprensa, era uma questão de improbidade, uma acusação de improbidade ou era criminal? Era criminal e de improbidade. Eram dois processos? Dois processos. Eu perguntei porque tem uma diferença bastante significativa. Nós discutimos agora há pouco a questão de competência, que quem julga, o Marcelo Caron, se é o tribunal do júri, se não é. E para mim, competência é uma coisa das mais fundamentais. Ou tem competência, ou não tem competência. Né? E o princípio que nós aprendemos bem é que não é competente quem quer ser competente. É competente quem as leis dizem ser competente. A competência realmente para processar criminalmente deputados estaduais é do Tribunal de Justiça. Mas a competência para julgar a ação de improbidade é da primeira instância. O tribunal julga em grau de recurso. Né? Isso está bem claro, bem pacífico. Houve uma tentativa do Congresso Nacional, no dia 24 de dezembro de 2002, no apagar das luzes do FHC, de tirar isso, de passar para os tribunais também. Essa lei foi declarada, felizmente, declarada inconstitucional pelo Supremo, que manteve a regularidade. Os juízes julgam, os insatisfeitos recorrem ao tribunal, no caso de improbidade. No crime, o tribunal julga e não há recurso, a não ser os recursos para a instância superior. Nós estamos tendo um papo muito agradável, tranquilo e franco com a deputada estadual Isaura Lemos, que é pré-candidata ao governo de Goiânia. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Hoje eu nem fiz meus merchandise aqui, eu sei que nossos patrocinadores respeitam isso, é um momento especial. Nós voltamos em minutos, fiquem conosco.
Eu sou Rosenval Ferreira, jornalista brasileiro como você, que paga a mais absurda, injusta e mal aplicada carga de impostos do planeta. Eu e minha equipe não temos rabo preso com ninguém e falamos as verdades que você, ouvinte, gostaria de falar e saber. Nós estamos num momento especial, hoje é sexta-feira, Dia Internacional da Birita, nada me torra, nada me irrita, e num momento especial que nós estamos entrevistando aqui, Isaura Lemos, deputada estadual, pré-candidata à Prefeitura de Goiânia, e no nosso auxílio aqui conosco, doutor Ari Queiroz, o juiz que fala, o povo entende, e João Almeida, essa que é psicóloga e jornalista. Bom, o papo aqui é bom que corre tranquilo no intervalo, né, João? No intervalo, às vezes, até melhor, né? Até no intervalo. Que a gente só... Porque às vezes as pessoas falam, eu critico muito, eu sou um crítico. Eu acho que as pessoas têm várias coisas a dizer, a me acusar, mas não de dizer que eu sou um sujeito em cima do muro. Que eu tem lado. Que eu tenho o lado, por exemplo, eu sou uma pessoa que entendo que o capitalismo é democrático, esse capitalismo que a gente consegue subir, ascender, quem quiser trabalhar mais, ganhar mais, é melhor do que o comunismo. Sempre deixo isso muito claro, mas de forma coerente. Tanto que eu tive o Bruno, que é um assessor da Isaura Lemos, ele fez um desafio para mim, esteve no meu programa e fez um desafio, vai para Cuba. Falei, vou. E fui para Cuba e fiquei lá. E escrevi uma série de 6 artigos contando as barbaridades e as coisas maravilhosas que eu vi em Cuba também. Porque tem lá quem quiser. Quem tiver bala, tiver dinheiro, nossa, é muito bom. Mas eu, aproveitando um pouquinho esse viés ideológico, que sempre vem junto com a deputada, que tem um histórico com o seu esposo, Eloívo. Mas, deputada, que tipo de comunismo que a senhora vai implantar na prefeitura, considerando que é o Partido Comunista do Brasil, se a senhora for prefeita? Eu espero que não seja o tipo de comunismo que o Luiz Carlos Ouro implantou lá, que só foi a panelinha dele. Todo mundo do Partido Comunista faz parte da cúpula da coisa. O que a senhora vai fazer? Levar todos os comunistas para lá? Que tipo de comunismo vai ser esse? Olha, primeiro que eu não posso nem conceber que eu vou implantar um comunismo num sistema como o Brasil, que vive o capitalismo. Então, primeiro coisa, o Partido Comunista, ele tem muito claro que nós ainda temos várias etapas para atingir aquilo que nós pensamos do bem comum. O comunismo quer dizer o bem comum, quer dizer as riquezas que são arrecadadas, que são produzidas, devem retornar a quem produz, aos trabalhadores que produzem essas riquezas. Infelizmente, não vivemos ainda essa etapa. Portanto, como pré-candidata a prefeita, e se prefeita... Só um parênteses, Cuba já cumpriu essa etapa depois de décadas? Não, Cuba teve todo o processo truncado na medida que houve um cerco, né, do país para ver se destruíam Cuba. Então, não podemos colocar Cuba como um modelo socialista. Cuba é um país que tem um governo que gostaria que as riquezas fossem redistribuídas, só que não tinham mais riquezas. À medida que teve cerco, o que tinha para ser distribuído era a pobreza. Então é um país extremamente pobre, um país que agora está se levantando, agora está, a situação mundial está possibilitando que Cuba retorne a ter acesso a outras riquezas, inclusive a própria Dilma esteve lá, propondo vários convênios, porque Cuba também é um mercado importante para o Brasil. Voltando à prefeitura... Mas jamais vou implantar comunismo em Goiânia. O que nós queremos para Goiânia é um governo que realmente veja soluções de otimizar os recursos que tem em Goiânia. Como uma dona de casa faz com pouco, uma mulher na prefeitura pode fazer com pouco, porque nós sabemos que o orçamento é pequeno, é um orçamento que não dá para fazer quase mudança nenhuma, mas que nós temos que todos os cidadãos goianienses compreender de orçamento. Eu acho que para melhorar a situação de uma família, todos da família têm que saber quanto entra, quanto sai, com que sai e as prioridades. Da mesma forma, eu quero governar Goiânia. O que o Paulo Garcia está errando, então? O que ele não está fazendo certo no orçamento? Eu não vejo que ele está errando. Eu vejo que existe uma cultura de que se eu ganho mal,
eu não preciso ser bom na minha área. E eu penso diferente. Eu acho que se eu ganho mal, mas o que eu ganho é aquilo que possibilita, é o máximo que um governo está podendo possibilitar para mim, eu tenho que fazer o melhor também. Então, se cada um pensar assim, a administração pode melhorar. Mas como que a senhora vai mudar essa cultura? Eu não estou entendendo. Eu acho que durante a campanha nós vamos debater muito isso, né? A valorização dos professores, Mas a valorização dos professores pensam só em ganhar mais? Eles pensam em ganhar mais porque eles não estão tendo como se transportar, eles não estão tendo como dar uma vida digna para os filhos, né? Eles não estão tendo estímulo por parte da sociedade, inclusive, quando se fala, uma filha vira para a mãe e fala assim, eu vou ser professora, o que a mãe fala? Deus me livre, o professor ganha mal demais. Mas peraí. Então, o professor não é respeitado como era antigamente, né? Pois não. Permite? A propósito, até da notícia de hoje, da greve dos professores, uma greve aparentemente pequena ainda, sem uma aprovação da categoria em si, mas eu não deixo de tirar a razão dos professores quando reclamam da parte financeira. Isaura falou aqui, a deputada Isaura falou aqui um doutor, professor mestre, e isso, quem é doutor como eu, sei quanto custa para ser um doutor financeiramente mesmo. Não só o tempo, como também o investimento financeiro mesmo. E um professor hoje, com toda essa titulação no estado de Goiás, ganha R$2.000 por mês, R$2.000 e pouquinho reais por mês. O que na prefeitura? A prefeitura deve ser menos, eu creio. Deve ser menos. Um vigia de carro ganha mais do que isso. Nós temos mais ou menos assim hoje, é o federal, o estadual e o municipal, né? Deve ter o distrital lá que ganha quase nada. Então, que é preciso melhorar as condições dos professores, Mas eu queria colocar para deputado, não é só esse aspecto salarial. Esse é importante, é fundamental, mas é também as condições de trabalho. O que a senhora pensa como futura prefeita de Goiânia, possível prefeito de Goiânia, tocante, eu vou colocar uma palavra comum, até a cara das escolas públicas, porque a cara assusta. Assusta. Em geral, assusta e dá pena, né? Dá pena do aluno ter que entrar numa escola daquela, né? Ontem eu passei em frente à escola do Ari Valadão, ali na Vila Mutirão, escola municipal, Ari Valadão, e eu fiquei assim, gente, como é que o aluno tem coragem de entrar aí? Com essa chuva, as telhas todas deterioradas. Né? Num governo do PT, um governo que a senhora apoia. Mas a senhora já disse isso para o Garcia, não? Mas é a questão, né? Se eu for mecanicamente fazer isso, eu estaria sendo oportunista. Né? Eu tenho estudado o orçamento de Goiânia e nós temos que estudar o orçamento do Brasil também e perceber que grandes partes dos recursos brasileiros do Brasil ainda são para pagar dívidas e juros de dívida. Então não adianta a gente ficar aqui falando mal de um, jogando culpa no outro, se nós temos aí uma situação ainda de país colonizado. Ainda nós somos um país que meio bi por dia é enviado para pagar juros de banco que estão cada vez mais ricos, né? Então nós temos uma situação no Brasil, no Congresso, no Senado, em que a maioria ainda defende essa situação. Né? Mas na prefeitura, a senhora não vai mudar isso. Claro, a conjuntura que a senhora vai receber é a mesma que o a mesma. Então, o que eu estou falando? Que eu, como mulher, né? E eu acredito muito nessa questão de otimizar os recursos, de procurar otimizar o pessoal que já existe para o trabalho, fazer com que essas pessoas rendam mais, do ponto de vista também de compreender o papel delas na sociedade, porque o que falta muito é isso, é conscientizar o que é o orçamento hoje. Se você perguntar para um cidadão, ele não sabe. Então o cidadão tem que compreender, olha, quanto que o município arrecada, quanto que vai para isso, quanto que vai para aquilo, como melhorar dentro do que existe. Tem o ideal e lutar para mudar o país, né? Lutar também. O ideal e o real. Isso. Né? E a senhora como prefeita, o que a senhora conseguiria fazer na educação para entregar para mim, que sou professor do ensino superior, uma matéria-prima melhor? Nós recebemos no ensino superior hoje em dia pessoas que não sabem ler e escrever, né? Ou que não sabem ler, ou se sabe ler, não compreende o que leu. Isso. Essa é a nossa dificuldade. Isso. Eu até digo, Rosamal, que professores do ensino superior particular, das escolas particulares, das faculdades pequenas, que lecionam até metade do curso, especialmente no direito, que é a minha área que eu atuo, que abriu muitas vagas,
os professores têm que ganhar um adicional de insalubridade, porque pega a matéria-prima hoje uma qualidade bem discutível. Eu acrescento essa pergunta ao seguinte, porque nós temos pouco tempo. Nós temos aí um médico, né, na prefeitura, o Paulo Garcia, e a senhora está se oferecendo para se colocar no lugar dele administrando a cidade. Quais são as suas características pessoais, qualitativas, que me dão segurança que a senhora sabe administrar? Porque o seu currículo até agora me mostra que a senhora é uma política profissional. A profissão da Isaura, político. Eu até procurei aqui, não achei nada. Quer dizer, onde que a senhora vai me dizer assim, não, eu vou te dar é como se vai fazer uma operação cardíaca. Já fez alguma? Não. Tem alguma coisa no seu currículo que me dá confiança que a senhora sabe administrar, tendo o currículo só como política? O Lula não tinha nada de referência de que ele ia ser um bom administrador e foi excelente administrador, tanto que levou o país ao status que está hoje a nível internacional. Então a senhora me diz que a senhora vai ser boa porque o Lula foi? E estou dizendo que essa questão da experiência administrativa, ela não é o principal. O que é principal para mim hoje num administrador é ter lado. É procurar ter lado daqueles que realmente precisam do governo e fazer com que o município melhore. Por exemplo, alguém já pensou em desenvolvimento econômico de Goiânia? Alguém já colocou isso em programa? Eu não vejo ninguém pensar em desenvolvimento econômico. Eu não vejo ninguém pensar numa vocação de Goiânia para receber turistas, para receber indústrias. Não vejo isso. Então, eu penso que tem que pensar nessa situação. Nós não podemos viver só da construção civil, nós não podemos viver só da confecção. Nós temos que ter outras áreas também que atraem recursos para melhorar as receitas de Goiânia. Porque com essa entrada que tem, as despesas que nós temos são bem maiores. Eu vi que sobra muito pouco para o Paulo Garcia administrar. Então, o que eu acho? Eu penso que eu, como administradora, caso for eleita, sou pré-candidata, vou procurar o desenvolvimento econômico, vou procurar melhorar de fato o transporte. Não tenho vínculo nenhum com o dono de empresa de transporte que me impede, eu não acredito que tenha, mas como eu já tenho uma história nisso aí, tenho 40 anos de experiência política, não tem nada que me impede, tanto que fui eu quem propus a CPI do transporte. Mas a senhora não vai voltar com aquela bagunça que foi, que a senhora aprovou do transporte alternativo, não, pelo amor de Deus. O transporte alternativo não foi, a forma como ele foi implantado foi para ele acabar mesmo. Eu lembro que jogaram as vans sem planejamento nenhum. Eu sou pela a seguinte questão: se as empresas que ganharam o processo licitatório têm compromissos, elas têm que cumprir. Se elas não cumprirem os compromissos, juridicamente elas não estão cumprindo? Não estão cumprindo. Se você olhar as planilhas, se você olhar os terminais que eram para estar já reformados, se você olhar os trajetos, as pesquisas de ida e vinda, que são pesquisas que têm que ser feitas periodicamente, a cidade cresceu, a cidade precisa de ter mais linhas diretas para o centro da cidade, para os pontos que têm mais movimento. Então, eu mexeria no transporte, mexeria na saúde da seguinte forma: eu sou técnica de enfermagem, viu, Rosenval? Você não viu isso no meu currículo, então devia ter mas visto. já trabalhei. Eu também sou. Eu sou técnico de enfermagem. Eu trabalhei 5 anos. Ponto comum. 5 anos na Santa Casa. Trabalhei na Santa Casa de Campinas, São Paulo. E tenho uma experiência nessa área da saúde que eu tenho, inclusive, até hoje no meu gabinete. O que acontece? Infelizmente, quem mais me procura, Jô, na área de saúde, no meu gabinete, são problemas da área de saúde. É incrível que pareça, não tem nada a ver do ponto de vista de atribuição de deputado. Mas são problemas que atrasam o tratamento das pessoas e que eu acho que nós temos que resolver do ponto de vista de que a pessoa procurou um posto de saúde, um CAIS, ela tem que ser atendida até a solução do problema. Não dá para ficar o jogo de empurra-empurra como é hoje, né? E as pessoas às vezes fazem exame de sangue uma vez num posto, depois outra vez no outro posto, aí vai para o outro município e assim vai. Eu acho que nós temos que fazer um atendimento até o final,
coisa que não vejo hoje. Então, separar os casos crônicos, que existe doentes crônicos, existe emergência, existe problemas de especialidades. Então, eu tenho a convicção de que administraria bem isso. Quer ver, por exemplo, lá na maternidade Nascer Cidadão, tinha 41 ginecologistas. No CAIS do Jardim Curitiba, 3 ginecologistas. Eu fui na Nascer Cidadão e falei, vem cá, vocês atendem a todas as mulheres? Não, as mulheres parturientes. Falei, mas não pode ser. Só os parturientes, aqui tem 41 ginecologistas, e o restante das mulheres com 3 ginecologistas no CAIS do Curitiba. Então, isso não pode acontecer. E conseguimos alterar esse quadro. Os 41 ginecologistas da maternidade Nascer Cidadão passaram também a atender o restante dos casos das mulheres na área de saúde. Então, são questões práticas que eu acho que, como dona de casa, como mulher, como experiência de vida, que já estou liberando meus 60 anos, eu creio que eu poderei fazer muita diferença em Goiânia. Olha, infelizmente nós temos tempo, o papo está muito bom, nós poderíamos ficar aqui várias horas conversando. Só no arremate, a senhora fez uma revelação aqui que eu considero importantíssima. Porque se o prefeito Paulo Garcia não está fazendo com que as empresas de ônibus cumpram suas obrigações, a senhora tem o dever, como deputado estadual, de denunciar isso no Ministério Público. E como o seu partido, o Partido Comunista do Brasil, faz parte do governo Paulo Garcia, eu entendo que o seu partido devia fazer uma coisa. Ou chegar no prefeito e dizer, cumpre faz as empresas cumprirem essa obrigação, ou nós vamos sair do governo. Porque isso é sério. Você dizer que uma empresa não está cumprindo o que precisa cumprir, isso é da mais alta seriedade, considerando que Goiânia, nós estamos com um problema seríssimo de transporte. Então, portanto, eu gostei... E eu me sinto traído, viu, Ronaldo? Porque foi eu que julguei o processo judicial quando tinha esse acordo aqui. Então eu entendo que a deputada fez uma denúncia muito séria nesse programa. Eu espero que a senhora leve isso ao Ministério Público. Eu creio que essa... Já levei, Rosenval. Sabe o que Agora, o Ministério Público fala? Que não tem jeito de comprovar que... Mas por que a senhora não fala com o prefeito, pega o seu secretário lá e diz... Inclusive, fiz 4 audiências públicas, chamei o Ministério Público, algumas o Ministério Público foi, outras não foram. Então, quer dizer, é uma questão que nós temos que realmente mexer. Independente da minha candidatura, eu acho que eu tenho histórico nessa área de transporte. Fui do conselho, do conselho diretor, me tiraram. Eu fui retirada do conselho. Eu não entendo que indiretamente ou diretamente só está dizendo que o Paulo Garcia é irresponsável, porque ele não está fazendo com que as empresas cumpram suas obrigações. Se ele é um prefeito irresponsável e a senhora faz parte ativa dessa prefeitura, vocês tinham que ter a coragem de sair, dizer não participe dessa bandalheira. É desse jeito. Se um membro do meu programa for fazer coisa errada aqui, das duas, ou você se retira, ou eu me retiro. Então, eu acho assim, que precisa ter essa... A senhora disse que tem lado. O lado da senhora tinha que ser esse. Não participe de um governo que não está cumprindo sua obrigação. Não sei. Eu não tenho essa visão de... Eu tenho outros pontos que me vejo. Eu vejo integralmente. Eu não posso acusar o Paulo Garcia, nem estou acusando. Mas ele é o responsável. É bom que fique claro ele disso. É responsável. E hoje existe um conselho diretor metropolitano e as prefeituras, não só de Goiânia, como da região metropolitana, cada uma tem, inclusive, por lei, constitucionalmente, o dever, a obrigação maior sobre o transporte. Elas não podem se omitir em relação a isso. Inclusive, as nossas audiências públicas são chamados todos os prefeitos, porque o prefeito de Aparecida, de Trindade, de todo o entorno aqui, dos 29 municípios, eles têm autonomia dentro do seu município de fazer o processo licitatório. Então, por que não cobrar o resultado desse processo licitatório? Então, nós temos que, sempre quando nós colocamos ao prefeito Íris que o transporte continuava ruim, foi nos colocado que ia melhorar, que os terminais iam ser reformados, que iam colocar mais ônibus e tudo mais, e os dias passam e o povo continua numa situação difícil. Eu não sou política de ficar rompendo com isso, rompendo com aquilo, Rosenval. Isso você não vai ver da minha parte, porque eu acredito muito na união dos esforços. Acredito muito no convencimento através da persuasão. E o que está claro é que todas essas mudanças que foram feitas não deram o resultado esperado. Então, agora chegou a hora de também nós cobrarmos posições mais firmes em relação à melhoria do transporte.
Perfeitamente. Bom, eu sei realmente que o Partido Comunista não é de romper, ele é de aglutinar-se ao poder. Mas eu quero agradecer a presença da deputada Isaura Lemos. Com boas intenções, Com viu? boas intenções. Que não adianta, sozinho você não faz nada. Eu quero sozinho agradecer não se faz nada. a presença da deputada, muito simpática ter vindo aqui, eu agradeço muito, espero que a senhora também se comprometa a fazer o debate, porque todos que vieram aqui, o Paulo Garcia, o Leonardo e o Vilela, que se comprometeram a fazer um debate lá no meu programa. Estarei lá. Quero estreitar relações com a deputada para a gente fazer esse processo democrático de discordar, concordando com muita coisa que precisa ser feita no país, porque tem muita coisa a ser feita. Nós vamos todos para a República da Saúde, a deputada está convidada com seus acompanhantes, assessores aqui, que é na Rua 89, no 655, setor sul, próximo ao Clube de Engenharia. Lá tem padaria, confeitaria e cafeteria. E tem muitos trabalhadores lá que a senhora pode pedir o voto, viu? Estarei lá. Pede o pré-voto, né? Pode ainda não. Não pode, né? Pode pedir o pré-voto. Só o pré-voto. Bom, então vamos embora todo mundo junto. Até segunda-feira. Se Deus quiser. Até segunda, eu agradeço o convite. Obrigado.